Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Talks, é o lugar onde você aprende sobre Bíblia, fé, espiritualidade e muito mais. O tema de hoje é liderança, mas antes de eu te apresentar o convidado, que você já sabe quem é pela thumbnail, né? Eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. Eu tô aqui hoje na Lume Produções. Você que é da região do ABC, São Bernardo, Santo André, Diadema, São Paulo, aqui é o melhor lugar para você iniciar o seu podcast. Sabe qual que é o seu problema? É que você não tira nada do papel, né? Aí você fala, eu quero ficar grande pra começar. Não, meu filho. Eu aprendi que quem nasce grande é monstro. Então, Boa. comece pequeno. É isso aí, tá? Aqui é o melhor lugar pra você fazer o seu podcast. Estou com uma promoção super, aliás, imperdível, né? Eu vou deixar o link aqui pra vocês entrarem em contato com eles, pra você começar aí a deixar sua voz, né? Fazer sua voz ser ouvida aí na internet. E o segundo, você tá vendo que eu tô bonito hoje, gente? Tá vendo que eu tô bonito aqui? Estou vestindo ceifeiros. É isso mesmo. Eu tô falando de camisa de qualidade, tá? Não é aquela que você lava e encolhe. Tô falando de camiseta boa mesmo. E se eu te falar o que tá acontecendo com a Ceifeiros, você não vai acreditar. Se você comprar camisa na Ceifeiros até dezembro, em dezembro vai acontecer um sorteio. Que sorteio é esse? Você não tá entendendo. Uma viagem para Caldas Novas com direito a um acompanhante, mais um iPhone 15 Pro Max. Eu já vou sair daqui com a minha, você tá entendendo? Então assim, pelo amor de Deus, meu filho, eu vou deixar o link aqui, você precisa comprar para poder concorrer a esses dois prêmios aqui, beleza? É só acessar o link aqui da descrição do vídeo e já faz a sua compra, não perde tempo não, tá bom? Você quer ir para Caldas Novas com a Cheirosa, essa é a sua oportunidade. E por último, se você quer estudar a Bíblia comigo, vem para a escola Querigma, é a minha plataforma de estudos, onde você tem acesso a uma plataforma incrível, com diversos cursos e tem aula ao vivo comigo quinzenalmente, beleza? Agora, sem mais delongas, eu quero chamar ele, um pastor amigo, um cara que eu amo de paixão. Ah, ficou muito frufru essa, né? Ficou bom. Ficou meio Não, amor de eu amo Júpiter, mais né? a minha esposa que tá aqui. Com um pouco a mal de Mas, Júpiter. mas é um cara que eu admiro demais, me inspira muito. É ele, André Nascimento. Isso Que aí. isso, palmas pro André Nascimentos. E aí, Muito mano? obrigado, Café. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado participar disso, né? Participar desse novo momento seu aqui com o podcast, o Café Talks. E eu espero que eu consiga, na minha humilde existência, contribuir para isso, né? Falando, eu gostei desse gancho aí, eu vou comprar umas camisas para eu participar. Eu já fui para Caldas Novas, mas eu não tive nenhuma foto boa. Mas essa vez Pronto. com o iPhone 15, não Ah, tem como não ficar tem, ruim. entendeu? Já juntou o útil ao agradável. Uma Boa. boa viagem com o iPhone 15 é a melhor foto. Mas, gente, André, tô muito feliz. Obrigado por ter aceitado o convite. Cara, E hoje, como nós temos um tema proposto, nós queremos falar sobre liderança. E nós temos um objetivo nesse episódio, inspirar líderes cristãos, né? Eu diria assim que todo cristão ele é um líder em potencial. Ah, mas pastor, eu não lidero nada. No mínimo você tem que liderar a si mesmo, né? No mínimo. Então sim. todos nós somos líderes. Mas hoje a gente tem esse objetivo e eu queria pedir para você se apresentar. Quanto tempo você lidera, aonde você lidera, só para a galera te conhecer um pouquinho mais e a gente já vai entrar no assunto aqui da pauta. Claro. Meu nome é André Henrique Rodrigues do Nascimento. Henrique, nome bonito, moço. Tenho 34 anos, sou de Osasco. Na verdade, eu sou de Carapicuíba, mas vivi a maior parte da minha vida em Osasco. Sou casado com a Pamela já faz 10 anos. Esse ano vai para 11 anos. Sou pai do Miguel, de 6 anos, É meu isso. jogador, baterista, Brabo. influencer. E pastoreio a Bereana lá em Osasco há 6 anos também, que é o período da idade do meu filho. É o tempo que eu pastoreio também. E liderando aí já são uns 10 anos, porque antes do Uhum. pastorado teve a liderança de jovens, liderança de escola bíblica. Então eu Sim. digo que são 10 anos dos meus 12 de conversão, são 10 anos participando ali ativamente de lideranças, fosse como vice-líder, Uhum. líder e descobrindo essa vocação em Deus, tanto na igreja quanto em outras áreas da minha vida, né? Show, show. É Então isso. já tem uma experiência aí já, né? Um bom Já, tempo já. já, cara, E bastante. André, se a gente. Vamos começar pelo. Redundante, começar pelo começo. Se a gente pudesse definir liderança, como você definiria liderança a partir da sua perspectiva? Como você vê a liderança? Cara, eu vou utilizar das palavras do John Maxwell, que ele diz que é um grande mentor
de líderes, né? O Mon é brabo. Ele Tem é livro demais, né, ele sobre é liderança. um dos maiores nomes. E ele diz que liderança é a arte de inspirar pessoas. Né? Se você Uhum. inspira pessoas em qualquer área, em qualquer tamanho, você é um líder. Você é alguém que dita tendência, você é alguém que diz para onde está indo. Eu creio, né? E eu defino liderança nisso. É a arte de inspirar pessoas. Eu peguei do John Maxwell e eu Uhum. não tenho a pretensão de mudar, não, porque eu acredito 100% nisso Sim. também. No que é. Tem um livro do Liderança Corajosa, Bill Hybels. Ele tem uma frase, cara, que eu sempre falo. Ele fala assim, ó. Se você quer construir um barco, não ensine as pessoas a carregar madeira. Produza nelas uma paixão pelo mar. É a ideia da inspiração, né? De Sim, mostrar para onde elas estão indo. Por quê? Se eu sei para onde eu tô indo, carregar madeira é uma consequência, exatamente. né? Então a liderança pela inspiração, eu acho que a gente poderia talvez fazer um contraponto aqui, porque tem pessoas que elas lideram pelo autoritarismo. Você tem aquela liderança que ela é pelo exemplo, que é através da inspiração, mas nós temos também muitos líderes que eles querem liderar não pela autoridade, mas pelo autoritarismo. Sim, Ou seja, manda. Eu mando, você obedece. sim. Né? Então a gente precisa tem esse contraponto também. É verdade. Cara, não tem nem como não usar bastante jargões Uhum, de liderança. Pra gente tá bastante tempo, mas a Margaret Thatcher, ela dizia uma frase de que se uma mulher precisa em todo momento provar que ela é uma dama, provavelmente ela não é. uhum, Porque as pessoas veem no seu jeito de andar, no seu jeito de falar, no seu jeito de resolver problemas, a mesma coisa com o líder. Se em todo momento você tem que falar que você é o líder, provavelmente você não é. uhum. Porque, como nós falamos, né, se liderar é a arte de inspirar pessoas, tem que ser natural. Tem que ser natural dentro do processo, pela paixão, como você falou, pela paixão, pela visão, por aquilo que você está fazendo, as pessoas automaticamente elas vão se aproximar de você, elas vão gostar daquilo que você está fazendo. Numa roda de conversa, normalmente elas vão parar para ouvir você, Uhum. porque essa paixão nos olhos, isso é fundamental, né? Não tem como ser um líder que não é apaixonado por uma causa, por aquilo que nós fazemos. Você falando aí, queria te fazer uma pergunta. Como que você vê a questão assim? Um líder, ele nasce líder, ou ele torna-se, ou os dois? A gente vê, você deve conhecer pessoas, igual você falou, né? Pessoas que naturalmente, cara, parece que a pessoa nasceu, sei lá. Você bota 10 pessoas ali, aconteceu um problema, É, se você olhar, sempre vai ter uma pessoa que ela vai talvez se destacar, vai puxar a fila, vai falar, não, vamos por esse lado. A gente percebe que existem pessoas que naturalmente elas possuem a natureza da liderança. Mas como que você vê isso? De alguma maneira, você acha que é os dois? A pessoa nasce ou ela torna-se? Como que você enxerga isso? Cara, olhando para as características de um líder, normalmente, se nós falamos de inspiração de pessoas, de visão, a gente não pode confundir um líder somente com um executor, aquele cara que Tá. aprendeu a fazer algo. Então, ó, eu tenho uma empresa e eu preciso de um gerente. Eu vou e contrato o João. E o João vai ser o gerente da minha empresa. Eu vou ensinar aquelas palavras difíceis, né? As hard skills, soft skills, todas as habilidades que o João precisa. Aquilo eu vou passar para o João. O João pode ser um cara introspectivo, um cara tímido. O João vai executar bem, o João vai poder delegar para outras pessoas, aquilo ele vai aprendendo. Mas se a gente colocar que o líder ele é um cara que inspira, Tá. de repente o João não é aquele cara inspirador, ele é um executor. E na hora de falar de liderança, a gente confunde muito. Usando até o próprio John Maxwell, ele tem um livro chamado 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E ele Uhum. coloca isso, que você entender a diferença entre um executor, né, um executador, um gerente e um líder é muito importante. Eu pego pelo meu filho. Meu filho tem 6 anos de idade. Meu filho não tem nenhum conhecimento da arte da liderança, de características da liderança, mas ele é expansivo. Eu gosto de dizer que Tá. o líder, ele chega ali, as crianças gostam, ele convence, ele é persuasivo. Então, não digo que um líder ele pode se tornar, né? Ele traz consigo aquelas características Uhum. para um líder. E de alguma maneira ele consegue Ele aprimorar consegue aquilo que de aprimorar. alguma maneira ele já tem de maneira Exatamente. natural. E aí esse aprimoramento precisa ser algo intencional, né? Sim, total. Precisa ser algo que você Porque precisa. aí vai para onde você vai, a área que você vai liderar. Uhum. Para eu ser um pastor, eu preciso desenvolver habilidades inerentes ao pastoreio. Eu preciso amar pessoas. Tem uma apresentação que eu sempre faço para líderes, que são 5 dicas para um líder, né?
E uma delas é paixão por pessoas. Uhum. Não tem como o cara querer ser um líder, um pastor líder, e ele não ser apaixonado por pessoas. Sim. Aí, André, então a paixão ele nasce, ele vai desenvolvendo. E aí eu creio que ele vai desenvolvendo também. São habilidades para aquela vocação. Mas ele já é inspirador. Eu tenho amigos que nem são de igreja, mas os Sim. caras inspiram pessoas. Eles são, você coloca eles no meio lá, eu tinha o Esquerdinha, né? Até citar o nome dele aqui. Esquerdinha, onde ele tava, ele parecia que ele Cara... juntava pessoas. Aí você fala, esse cara aprendeu isso? Não, aquilo nasceu com ele. Agora, Sim. se ele vai usar isso pro bem, se ele vai usar isso pro mal, se ele vai desenvolver isso bem ou se não, aí é com ele, né? Uhum. Sim, vai dar busca, Quando dá o do match de ter a desejo. vocação e o cara Sim. ser estudioso, ser aplicado, aí caminha É muito que mais se você longe. une o talento com o esforço, né? Sim, E aí você tem sim, um combo exatamente. perfeito, né? Exatamente, é Então, o que eu vamos supor assim que nós temos pessoas agora que estão nos ouvindo, que estão iniciando na liderança. Eu quero colocar essa situação aqui. Talvez ela fale assim, Henrique, eu estou iniciando, de repente, cara, estou liderando jovens, estou liderando as irmãs da igreja, algum ministério, algum pequeno grupo que seja. Se a gente pudesse elencar aqui, eu acho que eu queria tentar destrinchar isso com você. Quais são as características de um bom líder? Se essa pessoa está começando agora, ela precisa. Tá, eu quero fazer uma lista aqui. Sei que hoje a gente busca muito sobre né, como, 3 passos e tal. Começa Mas, com como? diria o Pablo Marçal, né? Começa com. Mas se a gente pudesse, só pra gente ir trabalhando cada um desses pontos, Sim. me fala algumas características. Começa por uma, a gente vai distribuindo isso. Eu diria 3 coisinhas pro líder, cara. Pega o exemplo de Jesus. Jesus poderia ter vindo como o Exterminador do Futuro. Quem é o Exterminador do Futuro? Para quem assistiu lá, o Arnold Schwarzenegger, nos 90, melhor filme já criado na história. Ele vem adulto para resolver um problema. Tá. Ele vem adulto e tal. Ele já vem para resolver. Ele vem para liderar, né? Ele vem, I'm back. Sarah Connor, ele chama o menino lá, tal. Jesus, Deus fez questão de entrar na história. Então, Deus fez questão de que Jesus nascesse, Jesus cresceu ali, né? Tem o evento no templo lá com ele com 12 anos de idade, depois some, volta com 30. Mas eu gosto muito de dizer que o líder ele precisa, primeiro, ouvir. E o ouvir aqui eu não falo só de ouvido físico, mas eu digo mais para o discernimento. Comecei a liderar o grupo das irmãs, o círculo de oração. Meu Deus. O círculo de oração, sou a irmã do Coque, você que é a irmã do Coque. Primeira coisa, ouça. Tá. Discirna. Você entrou num lugar, primeira coisa, analise o lugar. Ouça o lugar. Entenda quem são as pessoas daquele lugar. Depois de ouvir, você vai fazer aquele mapeamento de aprender aquilo. Aprender que eu falo é como você consegue agora dialogar com aquele lugar, dialogar com aquelas pessoas. E aí, por último, você vai liderar. O erro de muitos líderes é que eles, quando vão assumir uma nova responsabilidade, por conta daquilo que foi colocado por alguém ou por eles mesmos, eles já querem chegar liderando. Olha aqui, ó, lembra do caso de Roboão, o conselho dos jovens, né? O conselho dos velhos foi, olha, analise, sabe? Entenda, o seu pai não foi muito legal com o povo, entenda. Qual o conselho dos jovens? Não, você tem que chegar botando para quebrar, mostrando que se o seu pai prendia com cordas, vai prender com corrente, Sim. que o seu dedo é mais poderoso que o pescoço do seu pai. Então, foi o que aconteceu com aquilo? Rachou o reino. Jeroboão, que não era nem filho, pegou ali uma parte para ele. E teve um conselho ali, né? Ouça os anciões, lembra? O Ouça, conselho. exato. Por quê? Porque o ancião ele sabe fazer as coisas com tranquilidade. Quando a gente é jovem e lidera, eu mesmo fui um líder jovem, de jovens, de nova geração, quando eu assumi, você já assume falando, não, a partir de hoje, né? A partir de hoje, ó, pessoal, primeira reunião, já vou falar aqui, hein? Não, calma, ouça as pessoas. Quando eu fui assumir o pastorado, eu brincava com as pessoas dizendo que o meu primeiro ano, quem quisesse bater na minha cara, eu ia deixar bater o rosto 3 vezes. Porque eu precisava ganhar diátribo, né? Esfregar com aquelas pessoas, que é o que Jesus fazia. Depois de um ano, eu comecei a aprender mais sobre aquelas pessoas. E aí, depois de um ano, eu comecei a liderar aquelas pessoas. Porque agora eu tinha criado com elas uma bagagem. Então, líder que vai começar, ouça, que é o discernimento em todas as áreas, aprenda e lidere. Ouça, aprenda e lidere. Vamos tentar destrinchar a parte do ouvir. A gente tem o ouvir no sentido de ouvir outras pessoas, e eu acho que é um grande problema que às vezes quando a gente começa a liderar, a gente entra muitas pessoas entram num estado de que assim, eu não preciso mais aprender.
não é? Agora Tipo só assim, tem que ensinar. exatamente. Então a gente perde aquela capacidade de nos tornarmos eternos aprendizes, Sim. né? De aprender. E o ouvir, ele é extremamente importante nesse aspecto, né? De ter essa humildade, de também entender que nós temos, talvez, pessoas ao nosso redor que consigam olhar para uma certa coisa a partir de uma outra perspectiva Exato. e entender que eu não consigo olhar tudo, né? E ter a consciência de tudo. Sim. E o ouvir, ele passa muito por esse sentido também, né? De ter essa humildade de... Passa de aprender, ó. Se você olhar que para a sociologia, há 40 anos, 50 anos, uma geração levava 20 anos para mudar. Hoje ela muda em menos de 5 anos. Daqui a pouco em 2, daqui a pouco tá mudando em 1. A cada vez que lança um iPhone novo, uma geração nova, uma inteligência artificial nova, algo extremamente novo, e não tem como. Qual foi a oração de Jesus para Deus? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a um ensinamento, às mudanças. Quando eu falo aprender, ouvir e discernir todas as coisas, é entender que o jovem de hoje não é o jovem de 20 anos. Antigamente, um pai, ele chegava no filho e falava, filho, é isso e pronto. O pastor chegava e falava, é isso e pronto. Hoje em dia a pessoa fala, mas espera aí, eu acompanho lá na Austrália uma igreja, uma família, um clube de futebol, ou qualquer outra coisa, que não vive dessa maneira e tem dado muito certo. Por quê? E aí ele começa a fazer perguntas. Quando eu digo sobre ouvir, é ouvir essas perguntas. É um líder que não tem medo de ser questionado. Eu queria entrar nesse ponto também. Ouvir quem eu estou liderando. Porque às vezes a gente acha que, porque eu sou líder, eu não preciso mais ouvir quem, vamos colocar entre aspas, está abaixo de mim, né? E eu lembro quando a gente teve uma conversa que a gente teve, que daquela pesquisa que a gente faz anualmente com a igreja e tal, para saber, tipo uma pesquisa de clima, né? E eu lembro que da primeira vez que eu fui fazer, eu falei, caramba, eu tô com medo do que eu vou ouvir. Eu lembro que eu fiquei com aquele sentimento. Só que na minha cabeça eu falei, cara, se eu não ouvir as pessoas que estão junto comigo, que estão construindo essa igreja local juntamente comigo, estão né? te construindo. Exatamente. Se eu tenho esse medo de ouvir, eu jamais vou evoluir como um líder. Exato. Então, acho que a evolução de um líder, ela passa pela capacidade que a gente tem de ouvir aqueles que estão ao nosso lado. Exato, e né? não ter medo de ser questionado, não ter medo de ouvir coisas que você não gosta. Nem tudo eu concordo. Sim, exatamente, mas a gente ouve tudo. Exato, tem coisas que eu discordo e eu estou certo, tem coisas que eu discordo e estou errado. Eu, por exemplo, eu sou pastor e eu não conheço um pastor que não gosta de falar. Mas fala demais, moço. A gente fala demais. E aí teve algumas respostas, uma pesquisa uma vez que falou: olha, os cultos alongam demais e não é por conta de um propósito, é porque tá havendo um falar muito em alguns momentos. Então eu ia dar um recado, o recado que tinha que durar 30 segundos, eu fazia durar 1 minuto e meio. Aí eu fui analisando, não, peraí, é verdade. Dá para encurtar aqui. Aí você vai para os sábios, né? Você vai para os Sim. conselheiros, a esposa, a esposa. Um presbítero da igreja, um líder, Sim, o que você acha disso? Tô disposto. Eu não me lembro quem falava isso, acho que era o Michael Caio, não é Patroa das Crianças. Eu vou ouvir e o meu coração continua aberto. É isso. E assim, essa parte do ouvir, talvez se a gente pudesse colocar uma das marcas, uma das características de um líder abusador, uma pessoa, um líder que não ouve. Exato. Não ouve ninguém. Exato. Ou seja, eu mando. Eu tenho a verdade absoluta. É como se fosse um Eu império, ouço né? de Deus. Eu sou o imperador desse reino aqui. E isso, tanto o líder quanto as pessoas usam na igreja, que a gente está falando de ambiente de igreja, é esse o Deus me falou. Aí pega, hein? Cara, porque tira qualquer possibilidade da pessoa questionar. Sou uma carteirada. Uma carteirada Muitas vezes é uma carteirada. A carteirada que... Não, porque Deus me falou. Vai ser assim porque Deus falou. Aí... Peraí. Então, tá bom, Deus te falou isso aí. Aí a gente pode ir para um ponto, tá? Deus falou, mas está nas escrituras? Exato. Está na Bíblia, né? Porque Deus jamais falaria algo que contraponha as escrituras. Mas aí o líder abusador, ele é um cara que ele vai fazer com que as pessoas manipula, né, leiam cara? menos, né? Não, fique em paz. Uma outra característica. Leiam esse, antes de ler a Bíblia, leiam esse livro aqui que eu escrevi. Quanto mais ignorante o seu rebanho for, mais manipulável ele será. Total. Eu conheço igrejas que o curso que a pessoa passa não é nenhum curso bíblico. É um livro. É um livro de honra. Exatamente, né? É um livro de honra, é um livro sobre isso. Ou seja, você vai colocando conceitos naquelas pessoas e você vai colocando uma espécie de cabresto, né? Eu sempre costumo dizer que ovelha, ela não tem coleira. Ovelha, ela não é guiada pela coleira. É guiada pela voz. Pela voz.
E se tem um bom alimento, ela fica, né? Exato. Só que nós temos um problema, né? Com muitos líderes que eles querem, acham que a igreja é dele, né? Nesse sentido, né? Toma a Exato. igreja pra si, né? Esse é um problemão, cara. Esse é um problemão. Acho que entra até no aprender e liderar depois também. Mas é o cara que, como ele teve uma visão ali, e eu não estou isentando porque eu creio que Deus ele dá uma visão para o líder. Sim. Foi assim para Moisés. Moisés recebeu de Deus que ele tiraria o povo. Por que o povo murmurou tanto? Porque o povo não tinha visto o que Moisés viu. Sabe, Uhum. Moisés chegou lá, mesmo sem ter entrado Ele teve um fisicamente, encontro com a Moisés teve um sarça, encontro né? com a sarça. Moisés sabia para Uhum. onde estava indo. O povo foi porque o povo estava sofrendo e queria sair. Só que chegou um dado momento que eles falaram, não, era melhor estar lá, porque lá pelo menos eu sabia o dia de amanhã. Eu sabia que a mente Sim. ia chicotada de novo, mas pelo menos eu sabia. E o ser humano ele não sabe lidar com inconsistências, ele precisa de Incertezas. um norte. Uhum. Então o líder recebe a visão, não tem como. Mas Deus, assim como Cristo fez questão que nós participássemos de uma visão que ele tinha, o líder precisa ser humilde o suficiente para permitir que as pessoas participem disso, Sim. participem dessa visão. E aí, ouvindo. Se ele não ouve, se ele não, Deus me fez, se ele se tranca num quarto, só ele Deus, né? É o Deus dele. Porque um Deus que só existe na sua cabeça e nem sempre é a voz de Deus, é um eco da Sim. sua A imaginação gente mesmo pega falando. Provérbios e fala que na multidão de conselheiros há A sabedoria. sabedoria. Exato, Né? exato. É um E princípio de lembrando liderança. que o líder, ele é um direcionador para onde o corpo de Cristo está caminhando. Então Deus, ele, Efésios 4, Paulo fala disso. Deus separou Uhum. ali alguns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, mas é para quê? Para edificação do corpo. Então eu tenho Sim. uma função ali de líder, receber a visão, mas o corpo tem que ser edificado e não só eu ser edificado. É para além de mim mesmo, né? Exato. É algo para além de mim E mesmo. se eu não ouço, né, a comunicação tá aí. As empresas hoje embatem muito. Minha esposa trabalha no Bradesco e esses dias eles tiveram uma palestra de comunicação não violenta. Tem igrejas que precisam ter isso. Mas moço demais, mano. Porque por muitos líderes eclesiásticos se acharem os profetas de hoje, eles Uhum. batem nas pessoas de uma forma que você fala, para que isso? Não é assim que você vai, não é humilhando a pessoa que você vai Uhum. conseguir que ela faça alguma coisa para você. Então, mais uma vez, a gente vai entrar, né, naquela liderança pelo autoritarismo e não pela influência, pela Exatamente, inspiração, pelo exemplo. exatamente. Eu lembro de uma vez que eu li Filipenses e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tomando a forma de servo e tal. E eu falei, cara, eu preciso servir alguém. E eu falei assim, Deus, me dá a oportunidade de servir alguém? Olha só. E aí eu fui trabalhar e tal, estacionei o carro, chegando 7h50 da manhã, na hora que eu abri o portão ali da empresa, já tinha um cara descarregando a Fiorino, 7h50 da manhã. Nossa, Aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, Deus me deu a oportunidade, né? é Aí ele, agora. ele tava ali descarregando, aí eu fui ele tava colocando as caixas num ponto pra depois levar essas caixas pra um outro ponto. Aí eu fui pegando as caixas desse ponto e já fui colocando no outro, né? E aí ele parou, eu nem falei nada, nem perguntei se eu podia. Aí ele olhou assim e falou, ah, vambora e tal, tal. Ele terminou rapidão. Aí eu servi aquele cara, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, café, chama café, café, obrigado, cara e tal. Beleza. Passou, eu juro assim, ó, passou pelo menos uns 2 ou 3 semanas, que toda vez que eu passava por esse cara, ele falou assim, café, você tá precisando de alguma coisa? Ó, Tá precisando de algum cara? Ou seja, é, eu servi aquele cara e o meu serviço a ele produziu o desejo dele o de desejo dele servir, em retribuir, em em retribuir servir. aquilo, né? Exato. E eu acho que esse é um princípio de liderança muito poderoso. Tem muitos líderes que eles querem, é a famosa honra, né? Eles querem ser honrados no sentido assim, cara, de ser servido e tal, mas eles não servem. Exato. Eles não são os primeiros cara, eu tô aqui, as pessoas precisam olhar pra mim. O problema de muitos líderes é quando ele começa a achar assim, eu não preciso passar por isso. Uhum, Sabe? Eu não preciso, não, já passei por isso, já passei dessa fase. E quando Jesus estava estava conversando com os discípulos, uma das suas últimas orações com eles, Jesus falou assim, ó, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Então Jesus não tinha uma crise de identidade e liderança. Ele sabia uhum, quem ele era. Desde sempre. Quando ele fugiu lá conversando no templo, que Maria foi atrás, menino, onde você estava? Ele falou, estava cuidando das coisas do meu pai. Então ele uhum. sempre soube para o que ele veio. Ele falou, vocês me chamam de Senhor e Mestre, eu sou. Então vocês estão certos, tá? Eu não tenho crise de identidade. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou servindo vocês. Sim. Porque é assim que tem que ser.
eu sei quem eu sou, sei da posição que eu carrego, sei que eu sou o pastor da igreja e tudo isso, mas tem hora que eu preciso pegar a vassoura. Tem hora que eu preciso sentar para ouvir uma criança no seu. Porque o outro tomou o doce dela na igreja e eu não posso falar simplesmente, isso não é problema meu. Sabe? Uhum. Lembra do Peter Parker, né? Sim, Isso não é problema meu. sim. Depois o cara vai lá e mata o tio dele. E nem foi o cara, né? Desculpa pelas referências Marvel aqui, eu gosto bastante. Mas trazendo isso para um líder, esses dias eu tava lá na igreja, né? Aí tá tendo obra lá. Igreja é aquilo, né? A obra nunca para, né? Uhum. Tá tendo obra lá. E aí eu vacilei, porque eu não avisei a equipe do diaconato que a obra tinha se estendido até o sábado, então ficou alguns resquícios de terra, tudo de areia. Aí eu fui lá no domingo à tarde, peguei a vassoura e tava varrendo. Eu falei, não vou nem ligar pra ninguém, porque é chato, né? A pessoa tá num momento de almoço dela. E aí chegou uma irmã assim, ela ficou nervosa. Não, Uhum. pastor, me dá aqui essa vassoura. Ficou e ela brigando pela vassoura, assim, nossa, solta a vassoura. Eu falei, não, irmã, deixa eu limpar, eu quero limpar, eu Aham. quero ter o prazer disso, porque eu me lembro que lá atrás, quando eu estava numa igreja, numa outra realidade, era lindo quando eu passava a noite ali pregando TNT na parede, para fazer um Uhum. congresso de jovens, sabe, o EVA. Hoje que a gente tem tudo, nós somos todo momento tentados a um Exato. Acho que lugar esse é o ponto. de eu não preciso passar por isso. E aí é onde o líder se torna soberbo, autoritário, dono da igreja. Ele perde o coração de Ele servo. perde o coração de servo, ele perde Aham. Filipenses, Sim. perde total. Como Davi, né? Davi, por que que ele cai com Batseba? Ele Exato. falou assim, cara, era tempo de guerra. Ele sabia que ele tinha sido chamado para aquilo ali, para estar naquele tempo, né? Mas ele decide, É, cara, eu já tenho tudo, já sou exército pequeno. rei. Isso É, é coisa, vou deixar eles fazendo isso, né? Ou seja, ele abriu mão daquilo que de fato ele sim, teria que fazer. sim. E aí, cara, E aí caiu. Então é nessa hora que nós caímos. Quando nós deixamos de ouvir, deixamos uhum, de discernir aquele ambiente por uma posição que nós podemos até chamar do complexo de Lúcifer, né? sim, Cara, eu sou muito bom pra estar aqui, né, para cara? prestar esse tipo de coisa. Eu tenho que Não, eu estar. preciso, É outro preciso subir patamar. mais. Eu preciso Exatamente. subir mais. É perigoso. Você que é líder, esteja atento sempre a isso. Tem coisas que elas não podem sair do seu radar porque elas te trazem humanidade. Sim. E um perigo de nós nos tornarmos um corpo estranho onde nós lideramos, né? É. Porque quando eu me torno um líder que eu não ouço ninguém, eu fico aquém da realidade do que tá acontecendo, né? Aí você tá falando B, mas a galera que tá junto com você tá no É, A, né? E é um exatamente. reflexo de, cara, sei lá, às vezes Exatamente. você é um líder, cara, você tá pregando sobre um assunto X, mas o que as suas ovelhas, o que os seus liderados estão precisando ouvir sei lá, de repente sobre arrependimento, é sobre perdão, é Sim. sobre família. É uma linha muito tênue. É uma linha Uhum. muito tênue. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser direcionado a uma nova visão, você tem que entender em que nível vocês estão também. Sim. Eu me lembro muito quando eu comecei a pastorear, que eu fiz uma oração, Deus me manda milhares de pessoas. Eu quero ser o pastor das multidões, eu quero ser o Po Yong-fu lá, né, da Coreia lá, quero ter 1 milhão de membros. E a palavra que Deus me falou foi: você já parou para analisar a sua estrutura hoje? Você tem? Se amanhã Deus me der um avivamento lá e mandar 1.000 pessoas, a polícia tá lá 2 horas depois. Porque eu não tenho banheiro para isso, eu não tenho sala de criança para isso, não tenho Uhum. estacionamento para isso. É mais uma coisa que eu falo de ouvir o de hoje. As pessoas, elas muitas vezes elas não vão até onde Deus quer que elas vão, porque elas ficam muito presas a um pensamento antigo. Antigamente, não era necessário muitas coisas estruturais de igreja. Não Sim. era, ar-condicionado não existia. Banco bonitinho não existia. Maquininha para tirar Máquina não oferta. existia. Então, qualquer coisa era lugar. Hoje em dia, não tem como mais você pensar numa igreja sem promover o mínimo disso. Sem ter um espaço Sem ter um kids. espaço kids, sem ter uma área de cantina legal para que as pessoas tenham comunhão. Tudo é um processo e tal. É mais uma coisa importante para ouvir. Se você não ouvir isso do povo, você vai estar fadado a se tornar o líder surdo. Uhum. Porque eu entendo que o líder autoritário é um líder surdo. Ele só ouve a Agora, eu cabeça quero dele. tentar contrapor isso. E será que a gente também não pode cair num perigo de nos tornarmos idólatra das pessoas? No sentido assim, de eu sempre fazer em prol das pessoas Sim. e esquecer do real objetivo? Cara, o líder hoje, entendam bem o que eu vou falar, não é heresia não, tá? Mas o líder hoje, ele é como se fosse uma junção do sacerdote e o profeta. Tá.
Por quê? O sacerdote, quem era o sacerdote? Ele É o recebia cara. me ajuda na ordem aí. O profeta recebia de Deus e dava para o povo. Isso. O sacerdote recebia do povo e entregava para Deus. Exato. Então você tem essas duas vias aí em todo momento. Só que com duas pessoas diferentes. O líder hoje, ele precisa exercer muito disso. Há momentos que Deus vai falar para você, ó, é muito disso, cara. O líder tá atento à voz de Deus. Sempre digo que quando você conhece uma voz, você não se engana. Você conhece a voz da sua esposa, você conhece o timbre dela. Se ela falar no meio da multidão, você, opa, é a minha esposa que tá falando. Mesma coisa com Deus. Então o líder, ele tem que em todo momento ele saber levar as demandas do povo a Deus. Deus, me ajuda, me dê graça, porque o povo E para precisa isso eu disso. preciso ouvir o povo. E para né? isso eu preciso ouvir o Aham. povo. Eu tenho que ter humildade para ouvir o povo. Sim. E também trazer as demandas de Deus pro povo. Domingo eu me reuni com os voluntários da igreja, eu falei logo no começo, falei, ó, eu amo vocês, mas hoje a gente vai ter uma conversa mais séria aqui. Porque tem coisa acontecendo, que Deus me deu uma direção. Cara, teve um ano lá na igreja, deixa eu contar rapidão, que a gente tava bombando no final do ano, aquela... Aí chegou uma irmã assim, me chamou pra conversar e falou, pastor, eu queria marcar um horário. E é uma irmã de oração da igreja, ela é da intercessão e tal. Falei, claro, irmã, vamos lá. Sentou comigo, ela falou, pastor, tá tudo muito lindo, a igreja bombando, mas Deus falou que está muito triste. Aí você fala, mas como assim? Como assim? Olha aqui, ó. Como assim, Tá irmã? tudo dando certo. Tá tudo maravilhoso. Não, porque tá acontecendo isso. E, cara, na hora eu senti voz de Deus ali. Sim. O que eu fiz? Eu levei pro povo isso. Então, teve gente que também discordou, assim como eu. Mas ali era o momento que Deus estava falando conosco. Da mesma maneira que há momentos que eu quero fazer uma coisa e o povo fala, eu falo, não, realmente, vamos fazer isso. Porque, não que a voz do povo é a voz de Deus, mas o povo precisa ser ouvido para que você leve até Deus. Sim. E Deus precisa ser honrado, exaltado e adorado, e você leva até o povo, mesmo que em alguns momentos, lembra quando o povo estava lá, Moisés, queremos atravessar. Aí Moisés foi orar, Deus falou, Moisés, manda ao povo que ande. Não é hora de... Porque clamas a Porque mim, né? clamas, né? Não é agora. Agora não é hora de ficar... É uma linha muito tênue, né? É doido isso, a liderança nesse sentido, né? Porque em alguns momentos nós temos que... O tempo todo nós precisamos ser dependentes de Deus. Só que nós precisamos discernir a estação de que é o tempo de avançar e de fazer, né? Eu acho que essa fala de Deus para Moisés. Por que vocês estão clamando, cara? Né? O que você tá na mão aí? Exato. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que Ou marche. seja, é pra frente, essa é a direção. Eu quero usar ainda esse gancho. Tem umas coisas que a gente ouve muito e lê muito nos livros de liderança, é a questão da visão. Né? Um líder sem visão, ele nunca vai conseguir levar as pessoas junto com ele, né? Porque as pessoas precisam saber para onde estão indo. Para você, assim, em que sentido a visão ela é importante? E aí eu queria complementar. Como que nós podemos, de alguma maneira, deixar a visão clara? Aí eu queria tentar ser mais prático possível no sentido, dando Claro. exemplos no sentido, cara, eu lidero jovens, eu lidero mulheres, eu preciso ter uma visão, Sim. mas eu acho que além de eu ter uma visão, como que eu comunico? Como que eu passo isso com clareza, né? De que maneira a gente Comunicar pode... com clareza para cobrar cobrar. com firmeza, já diria um amigo, César Bianco. Eu vejo que, primeiro você tem que entender o que a visão vai te trazer. A visão ela vai trazer para você um pouco de solidão, muitas vezes. Porque às vezes só você viu aquilo Você que... viu. Algumas pessoas gostam de fazer a comparação da visão com um estilista e um vendedor. O vendedor da roupa, ele tem que fazer o merchan da roupa para aquela estação. Então, eu tô lá no verão, tenho que vender uma roupa de verão para Jaque. Eu vou falar da roupa de verão, da roupa de verão. O estilista, o designer, ele já desenhou a de inverno. Ele não tá no verão. Ele tá ali, ele tá vivendo ali, mas a cabeça dele tá lá. Então, ele é um cara de tendências. Entra lá de trás pro inspirador. A visão, você já tem que entender isso. A visão, ela fala sobre o futuro. Né? A visão é onde eu quero chegar. O que Deus me mostrou? Deus me mostrou Canaã, mas eu tô no Egito ainda. Aí eu venho pra missão. Como nós vamos chegar? Então a visão é onde eu quero chegar e a missão é E a como. missão é como. Quais são os Missão é o passos práticos de Isso. como eu vou alcançar isso? Isso, e aí você ainda pode acrescentar os valores que são Que vai nortear a os sua meus... conduta. Que vai pra esse nortear os como. meus passos, digamos assim. Porque Deus me mandou construir uma igreja. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com cimento, tal. Ou desviando dinheiro da os meus prefeitura. Os meus valores vão dizer se eu vou pedir biquinho para político, se eu vou
roubar, se eu vou matar, aquelas coisas todas. Fala assim, questione meus... Questione meus métodos, mas não não meus meus resultados. Então, eu entendo que, primeiro, quem tem visão, ele tem que entender que ele vai ser um pouco solitário. É um lugar de solidão um pouco pro visionário, porque pensa, Café, eu tô falando de alguma coisa que eu vi, você não viu. Ou que você viu, eu não vi. Eu tô falando pro cara que tá comprando a roupa de verão, que eu já tô É. pensando no inverno. Eu tenho que ser apaixonado o suficiente para que você compre a minha ideia, como você falou do cara do barco, perfeito. Eu tenho que te transmitir paixão. Pensa Noé. Noé construindo algo que nunca foi usado. Porque Deus falou com ele. Você passar 100 anos construindo algo que só vai ter função o dia que acontecer. Nunca choveu na terra. O visionário, ele é esse cara. O visionário, ele é um cara que ele esteve Que em um ele lugar... constrói um barco mesmo. Nunca choveu, cara. Nunca... O pessoal olha e fala, mas o que é isso? Isso é um barco. Mas serve para quê? Serve para navegar em águas altas. Mas o que é isso? O que são águas altas? Sabe? É muito fácil você ter uma visão em algo que todo mundo já viu o que aconteceu. O seu time lá, o Palmeiras, hoje, qualquer moleque que chegar lá, que os caras falam, olha, esse menino, todo mundo vai investir. Por quê? Porque eu tenho o Hendrick, eu tenho o Estevão, eu tenho o Lázaro, eu tenho o Luiz Guilherme. Mas e quando não tinha nenhum desses? Como é que eu vou vender algo que ninguém viu? Sim. Que ninguém viu acontecer? Então, o visionário, a visão, eu creio que é isso. É você conseguir transmitir paixão suficiente para alguém de algo que só você viu. Entender que você vai ser um pouco solitário, que você vai ser inquieto. O visionário, ele é alguém inquieto. O visionário, ele não para, ele não acomoda sobre resultados. Ah, tá legal aqui, mas não é o que Deus tem para nós ainda. Cara, e assim, um líder sem visão, ele é um líder que ele não inspira. Não inspira. Se a gente parar pra pensar, né? Porque a visão, o Dr. Shedd dizia que a visão, ela atrai recursos. E hoje já se diz que a visão, ela atrai recursos e ela atrai pessoas. Pega lá o complexo de Alice no País das Maravilhas, né? Pra onde você tá indo, Alice? Ah, não sei. Então, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Ninguém quer andar com alguém que não sabe para onde está indo. Ninguém quer andar. Exato. E assim, quando você tem uma visão clara, você consegue dizer não para aquilo que não faz parte, para onde você tá caminhando, né? Sim. Ou seja, aí é aquela famosa frase de caminhão, né? Proposta ou propósito, né? A gente caminha por qual das duas? Exato. Quem não tem um propósito claro, que é a visão clara, é igual a agenda, né? Vamos dar um exemplo besta, assim, igual a agenda. Se você não tem uma agenda do que você vai fazer, o que as outras pessoas... A agenda da outra pessoa se torna sua. Se torna sua. Se torna Exatamente. sua. Né? Agora, quando você tem algo, você pode dizer sim, não. Isso. Entra até aquilo que você falou mesmo. Por que muitos líderes não prosperam na sua liderança? Porque em todo momento ele está mudando a proposta por conta do que as pessoas falam. Porque não tem uma visão. Quando você tem uma visão certa sobre algo, você senta, você desenha, você planeja, você fala. Lembra de Neemias? Neemias tinha uma visão. A visão era a reconstrução dos muros. Deus tinha falado aquilo para ele, vai lá e reconstrói. Tanto que quando o Sanbalate, quando o Tobias, quando eles chegam para ele, vamos lá, vamos tomar um café, tal, não posso. Não eu posso tô numa porque grande eu tô obra, numa grande obra, não tem parar. cabimento. Ó, é isso aqui que eu tenho para apresentar. Então, quando você não apresenta nada, toda hora alguém vai mudar. Por que não faz assim? Por que não faz igual aquele outro lugar? Por que não muda? Recentemente eu recebi de um amigo que ele falou assim, nossa, tá tendo um problema lá na igreja, porque tá vazio, e olha que a gente tá até adaptado, a gente pintou a parede de preto, a gente tá tocando worship. Falei, mas peraí, mas por que vocês estão fazendo isso? Deus disse para vocês fazerem isso? Ou vocês estão seguindo só uma tendência? Vocês estão ouvindo só a tendência? Porque, cara, não é pecado você ter uma parede branca. E nem preta. Né? Exatamente. Mas se você ouviu de Deus, ou pelo menos quem você vai atacar daquele lugar, daquela cidade. Recentemente nós plantamos uma igreja e a nossa visão para aquela igreja ela foi muito bem estabelecida. De onde ela tinha que estar, qual era o público-alvo. E hoje a gente não pensa nisso, né? A gente espera muito as pessoas chegarem para a gente começar a fazer. Você não define como uma visão do que você quer. Cara, e eu creio muito, Café, que se você não tem essa visão bem estabelecida, não reclame das coisas que a vida te der. Exato. E a gente vive um tempo que nós temos muitos êxodos, no sentido assim, né? Muitas pessoas que saem de outras igrejas e mudam para outras igrejas, né? Nós temos muito mais isso do que pessoas novas convertidas e tal, estatisticamente, né? E cada pessoa, ela vem de um lugar com uma visão.
com Exato. um jeito de ver a igreja, com um jeito de entender o que é a igreja. Então, se ela chega na sua e ela vê que não tem uma visão clara, algo estabelecido, o que que ela vai tentar fazer? Ela vai falar assim, ah, Ela vai cara, na minha plantar dela. igreja era assim, Lá era entendeu? assim, lá não sei o quê. Exatamente, não. No sentido, tipo assim, às vezes tá lá no culto e fala, sei lá, a igreja não acredita em maldição hereditária, mas tem um membro que tá ali, pegou o microfone e falou assim, não, porque quando tá com a minha maldição hereditária, aí começa aquela confusão, salada Exato. teológica, mas por quê? Porque não foi estabelecido. É, Não foi estabelecido uma visão, não foi estabelecido os conceitos os claros para que as conceitos. pessoas possam caminhar a Exatamente, partir exatamente. daquilo. Então, se nós não oferecermos isso, e aí eu entendo que é função do líder isso, você tem que Uhum. mostrar para as pessoas. Por exemplo, eu tive que corrigir algo nesse domingo com os voluntários lá da igreja, relacionado à visão da igreja. Qual era a reclamação que eu estava tendo? Vários departamentos que iam servir falavam assim: ah, eu não. Chegava em mim uma reclamação, né? Nossa, pastor, fulano disse que esse domingo ele não quer servir porque ele quer cultuar. Ele não quer estar na escala porque ele quer cultuar. Ele não quer. Eu falei, peraí, mas a gente tem que entender uma coisa aqui. A nossa visão é de que aquilo que nós estamos prestando no culto é o nosso culto. Uhum. Então, se eu estou com uma câmera na mão naquele momento, eu estou cultuando. Qual que é o problema? Quando a gente dissocia isso, faz com que, se eu estiver no estacionamento, eu vou ficar conversando. Aí eu até perguntei para as pessoas, eu joguei pro povo. Falei, sabe por que todo mundo diz que as pessoas acham que só é crente quem tem microfone? Porque a igreja definiu isso. Eu Uhum. perguntei, eu falei, você quando tá pregando, você consegue conversar com alguém? Não, porque eu tô pregando. Você quando tá cantando, você consegue conversar com alguém? Não. E você? Porque quando você tá na mesa de som, você fica conversando com a pessoa do lado. Você não está cultuando ali, não é importante o que você está fazendo para Deus, então você considera que o cara que está cantando ele não pode conversar porque ele está com o microfone na mão. O Uhum. que eu até brinquei, eu falei, ó, a partir do mês que vem, todos os voluntários da igreja terão um microfone. Que aí ele vai entender que Que ele aí todo mundo vai tá, entender que ele está cultuando. que tá cultuando. Porque nós associamos isso a cultuar. Aí, então, o que eu corrigi na questão da visão? Aquilo que você está fazendo no culto, naquele momento, é a sua prestação de culto a Deus. E por isso que existe escala, porque um domingo você está ali, outro domingo não. Mas eu não estou cultuando menos porque eu Quando eu estou com não uma estou na câmera na mão. escala. o- Exato. Aham. Senão vai criar muito isso. A pessoa vai começar. Hoje ela vai pedir para não estar na escala, mas peraí, eu estou servindo a Deus naquele momento, eu estou cultuando o Senhor ali. Inclusive, a gente aprendeu, né, na palestra, a palavra hebraica avod, que é trabalho, é a mesma palavra para servir, Para servir, né? Então, para todos os exemplos adoração em alguns e momentos. para adoração. Então, a adoração, ela é um serviço. A adoração, ela é um trabalho, né? E aí isso entra tudo na visão. Aí algumas pessoas já me deram um feedback depois, falaram, nossa, pastor, verdade. A partir de Uhum. hoje, quando eu Que- estiver lá no Kids, quando eu estiver no estacionamento, cara, porque como é difícil, as pessoas elas acham que o culto ele só acontece no púlpito. Sim. Não, você que está no estacionamento e está acontecendo o culto ali domingo, 18 horas, você está cultuando, então você não tem que ficar conversando sobre futebol na porta da igreja. Você tem que estar ali, ó, E aí, eu focado. creio que entra numa importância no seguinte: a visão vaza. Se você não tá sempre. A visão é como se fosse uma planta. Se Exato. você não regar, se você não regar, se você não falar, se você não falar, ela vai apodrecer, Exato. vai murchar e vai morrer, Exato. né? Então, se eu coloco que a minha visão é o lugar onde eu quero chegar a um lugar onde todos os voluntários entendem que, escalados ou não, eles estão cultuando a Deus. Uhum. Eles não estão cultuando menos por eles estarem com uma câmera na mão, com um microfone na mão, com um computador na frente, editando uma foto ali. Ali eu estou adorando a Deus, estou cultuando a Deus e eu estou servindo. Eu quero que eles entendam isso para um lugar onde nós queremos chegar, para que Deus nos dê novas coisas. Uhum. Deus não vai permitir que a gente acesse novos níveis enquanto nós estivermos presos a uma falta de entendimento da visão que Sim. ele nos deu. E aí isso precisa ser alinhado, né? Alinhado como um todo. Em todo momento. Exatamente. Em todo Cara, momento. muito bom. E se deixar aqui, não vai pano pra manga, né? É. Mas eu quero caminhar aqui pro última parte do nosso papo. Quais são os maiores desafios que você enxerga na liderança? Sim, talvez que você passou, ou desafios atuais, modernos, que a gente poderia elencar. Que talvez a pessoa que está nos ouvindo, ela nos assistindo também, ela talvez possa identificar com isso. Cara, a maior missão de um líder é formar outro líder. Então eu entendo que a dificuldade está aí. A Uhum. dificuldade está no quê? Transmitir aquilo que eu aprendi
Escolher um Timóteo, né? É difícil você escolher um Timóteo. Muitos líderes, eu até citei lá pro pessoal esses dias, o Klopp, o Jürgen Klopp, Técnico. técnico do Liverpool, Uhum, ex-técnico. uhum. Ficou 9 anos na liderança técnica do Liverpool. Foi campeão da Champions League, foi campeão inglês, foi campeão da Supercopa da Inglaterra. Foi um fenômeno, o cara foi um fenômeno. E aí ele informou a gestão, né, a diretoria do Liverpool, que ele não ficaria para a próxima temporada. O que aconteceu? O Liverpool teve que ir para o mercado, atrás de um técnico. Aí foi lá achar o campeão holandês. Pensa comigo, pode dar certo? Pode dar certo. O campeão holandês vai chegar na Inglaterra, que é muito maior em níveis de futebol do que a Holanda. Uhum. Você pega o sexto colocado da Premier League, ele seria campeão holandês, um pé nas costas. Esse cara vai chegar, esse cara vai ter que lidar com jogadores enormes. Esse cara vai chegar, ele vai enfrentar uma torcida gigantesca, ele vai enfrentar. E aí, vamos supor que deu um problema. As pessoas vão falar: quem é você, meu filho? Você chegou da onde? Aí a culpa vai ser dele? Não, ele tá fazendo o melhor dele. Em quem que eu Agora, coloco a culpa? No Klopp. Que em 9 anos ele não preparou um Klopp ali. Ele não preparou. Peraí, como é que o cara ficou 9 anos lá e foi tudo sobre ele? Tudo que ganhou foi sobre ele. Então eu entendo que a maior dificuldade de um líder hoje, o maior desafio é entender isso. sim. Porque liderar as pessoas, como nós colocamos, serão processos. Mas essa continuidade, vamos para Cristo de novo. 3 anos fazendo o que ele fez. 3 anos curando, 3 anos tudo. E aí chega o momento em que ele tem que transmitir isso para as pessoas. Um detalhe, só um parênteses. Ele começa o ministério escolhendo quem ia substituir ele. Escolhendo quem é Ele substituir. já começa Exatamente. olhando para quem ia continuar. Perfeito. Começa olhando já, ensinando, mostrando que ó, vai ser assim. Então, quando eu não estiver aqui, vocês vão dar continuidade nisso. Pedro, apacenta minhas ovelhas quando eu não estiver. João, vai ser assim. Mateus, ó, vão 70 e vocês vão fazer assim. Cara, então Jesus preparou tudo para essa ausência. A dificuldade grande hoje de líderes é que quando você não prepara alguém, quando você sai e essa pessoa entra, ela precisa de um tempo enorme até que tudo se encaixe parecido com ela, parecido com a visão dela. Então, quando um líder entende que não é sobre ele, é sobre a estrutura que ele serve, Sim, sobre o reino, né? sobre o reino de reino, Deus. as dificuldades elas diminuem. Então, a maior missão é formar um novo líder e a maior dificuldade tem sido essa. Porque hoje há um problema, principalmente entre os jovens. Eu conversava esses dias com um rapaz da área da engenharia e ele me disse que até no mercado secular há uma dificuldade para encontrar novos líderes. Ninguém mais quer ser líder. Líder de pessoas. Como nós falamos, é um potencial líder. Se você pega de uns tempos para cá, a profissão que mais cresceu é a profissão de área de tecnologia, TI. Eu tenho amigos de TI que nos últimos 2 anos eles trabalharam em 80 empresas, assim. Por quê? Porque ninguém mais quer a responsabilidade de gerir uma equipe. Sim. Eu quero gerir projetos. Então me dá um projeto, eu finalizo o projeto. Todo projeto ele tem começo, meio e fim. A maior dificuldade hoje de um líder é formar um outro líder. Numa geração que, infelizmente, nem todos querem ser líderes, seja porque a geração anterior feriu isso, desgastou, cansou, seja por falta de vontade mesmo. Mas se não formarmos um outro líder, até semana passada na nossa reunião de pastores, o pastor Ricardo pegou um gancho da minha palavra e disse, né, que o maior feito de Moisés foi Josué. Exato. O maior feito de Elias foi Eliseu. Eu ia O maior falar isso feito de agora, Paulo né? foi A Timóteo. Bíblia fala sobre o espírito de Elias Exato. seria levantado. Elias foi o único profeta em que o seu sucessor fez o dobro do que ele fez. Exato, Né? exatamente. Aí a gente chega num ponto, será que eu sou egoísta ao ponto de, cara, quem tá do meu lado não pode ser maior do que eu, Exato. não pode ser melhor do que eu. Às vezes a gente tem uma tendência de olhar alguém que se destaca e fala assim, cara, a gente tem aquele olhar de ciúmes, Porque falta... uma compreensão, uma visão de reino e não de império. Exato. Se eu tô construindo o império, eu não quero que ninguém seja melhor do que eu. Com Agora, se eu certeza. estou construindo o reino, né? O crescimento do reino, ele não é, como que eu posso dizer, vertical. Ele é horizontal, não é? A expansão do reino, ela é horizontal. E se a expansão do reino é feito por iguais. horizontal, eu preciso ter a consciência de que, cara, quanto mais eu seguro, mais eu impeço o Exato. crescimento do reino de Deus. Porque é o que a gente falou quase agora, é a crise de identidade do líder. Uhum. Se eu tenho medo de alguém ser melhor do que eu, cara, eu tô falhando. Porque eu preciso que essa pessoa seja melhor do que eu.
Ela tem que Exato, avançar mais do que eu. exatamente. Então, é que um líder, se ele não é bem resolvido em sua identidade, é aquilo. Tem uma outra frase, né? Um líder sangrando, ele vai sangrar em outras pessoas. Então, um líder que ele não é resolvido consigo mesmo, cara, eu amo Jesus porque Jesus era assim. Cara, eu sei de onde vim, eu sei pra onde eu vou, Exato. é pra lá que eu tô E indo, cada pessoa, entendeu? cara. E a frase de Jesus célebre, vocês farão obras maiores do que as minhas. Falando a respeito do Meu Deus, bicho. alcance, né? Do Ou seja, alcance que vocês aqueles vão homens teve. alcançar muito mais do que eu. E eu quero que isso aconteça. Inclusive, eu tô indo, mas não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu vou enviar o Consolador para que ele os ajude a potencializar ainda Exato. mais o avanço do Jerusalém, reino. Judéia, Samaria, confins da terra. Paulo Borges, ele fala muito disso. A igreja, o líder, ele precisa tirar o pensamento a mentalidade de Babel Uhum. e construir a mentalidade de Jerusalém. Mentalidade de É, Babel. Tenhamos a mesma língua, façamos tudo e o Nimrod está lá. O Nimrod buscou todo mundo ali. Ali era todo mundo igual, mas tinha um mais igual, que era o Nimrod. uhum. Ele era o líder. Então imagina Babel. Babel teria uma estrutura em que todo mundo falaria a mesma língua, tudo aqui, mas Nimrod está aqui. Teria um líder. Porque ele era o cara, ele se E achava, o sei lá, objetivo era tornar-se tornar-se conhecido. conhecido de Deus. Vamos construir Aham. uma torre até Deus, mas ó, vamos construir. Agora, qual é o Jerusalém? Quando você pega os apóstolos, você tem os nomes, depois você tem os pais da igreja, mas depois tem um hiato ali da igreja que você não tem mais nomes. Sabe, tanto que até depois vira a loucura que virou, Lutero vem e tudo, mas o que que é Jerusalém? Jerusalém já é noção de responsabilidade, expansão de reino, saber que ele é Uhum. muito maior do que eu. Hoje nós estamos aqui falando de algo que Jesus começou 2000 anos. Exato. Olha a expansão que teve. Olha, Jesus poderia ter ficado aqui, mas ele subiu, deixou o Consolador. Ele mandou alguém também, ele não nos deixou órfãos. Tem Exato. muito líder que está deixando o povo órfão por achar que a estrutura é dele, sobre ele. E aí, por que eu falei que a maior dificuldade é encontrar um novo líder para continuar? Porque até as dificuldades a gente quer sempre colocar sobre nós. Ah, mas a maior dificuldade é porque as pessoas não me entendem. Minha maior dificuldade é Exato. porque não me ouvem, sabe? E um outro grande erro é achar que o novo líder, você deu o exemplo do Klopp, mas nessa mesma linha, o novo líder, ele só tem que surgir quando eu cansar ou quando eu estiver morrendo, né? Não. A gente só vai pensar em ter um novo líder quando... Cara, e se você morre? Se acontece uma dor de barriga, entendeu? Exatamente. Então já tem que olhar para quem tá do meu lado hoje. Acho que isso é um conselho que a gente poderia dar para quem tá nos ouvindo. Cara, se você é líder, você já precisa olhar para quem tá do seu Sim, lado e preparar alguém, entendeu? exato. Até porque talvez você não está conseguindo alcançar níveis maiores em Deus porque você não preparou É. o lugar onde você tá. Chega uma hora que o lugar que você está liderando não vai ser mais para você. E é difícil isso, porque a gente se Uhum. apega. A gente se apega a Exato. estruturas. Nós nos apegamos mas é muito louco, igual Precisamos você ser falou, peregrinos, né? sobre o que Jesus falou. Olha, eu não sou daqui. É isso, Esse cara. Eu aqui não vou é meu pro reino, pai, não. irmão. Eu vou pro Pai. Então, filho, vem aprender de mim, porque não é Uhum. para sempre. E é muito legal isso. Eu tenho falado muito disso com a igreja que eu pastoreio. Eu Uhum. tenho falado muito para as pessoas, eu quero desenvolver. Hoje eu estava conversando com um presbítero, que foi reconhecido como presbítero agora. Eu falei, até o final do ano nós temos que potencializar mais 2 presbíteros, mais um reconhecimento pastoral, porque vai chegar um momento que essa estrutura não vai ser mais para mim, eu vou limitá-la, Uhum. eu vou atrapalhar. Por quê? Porque eu vou começar a ter medo do que eu posso perder. Exato. Pega você numa expansão, começo de igreja, você tá ali, cara, você tá de peito aberto. Vem o que vier, dê o que der, começa a construir algo. Começa a olhar para trás e falar: "Nossa, eu tenho uma igreja assim, uma renda assim". Qual era aquele louco lá, né, de Lucas Uhum. lá? Tenho meu celeiro, tá bem, tô abastecido, agora eu vou só descansar. Aí vem uma voz e fala: "Louco, hoje pedirão a sua Hoje, alma". ou seja, e aí? Para quem vai ficar o que você está construindo? Aham. Então, vamos pegar você que é líder e fazer essa pergunta para você. Você que acha que tudo que você está construindo está ficando muito bom, que você está com medo de perder. Ah, eu não posso. Não, mas eu não posso passar para alguém tudo que eu construí. Cara, Uhum. tira isso, porque você precisa ir para outro lugar em um certo momento. E é isso que dá o gás no reino. Exato. É isso que dá o gás em você, é isso que vai te motivar a não ficar perdido, começar, porque fica chato, você começa a ter medo de tudo. Uhum. Ah, aquele ali tá se destacando muito, Aí você acha deixa eu que todo mandar. mundo tá.
quer tomar de você. Eu tava Por quê? brincando com um Pensamento líder poste, lá da né? igreja lá. Eu falei, ó, vou abrir uma beirana no Acre, vou mandar você. Tá maluco. Eu não quero, porque o cara é muito, muito benção, né? Um cara que Sim. prega muito bem, mas a gente fala brincando. Mas assumiu a liderança hoje, qual é o meu primeiro ato amanhã? Começar a formar um novo líder. E eu acho que esse livro, a gente precisa falar desse livro, né? O Formador de Heróis. Formador de Heróis, Dave Inclusive, Ferguson. a gente vai começar a ler ele com a liderança da nossa igreja Cara, local. esse livro é fenômeno. Todos os líderes lá. Esse livro é fenômeno. Pra gente começar a construir essa consciência de que, cara, não é sobre nós, é além de nós, né? Até falando desse livro aí, dar um spoiler dele, tem um pedacinho lá que o Dave, ele desenvolve um processo de liderança. Ele diz, é aquele processo do eu faço e você observa. Eu faço e você ajuda. Você faz e eu ajudo. Você faz, eu observo e depois você faz com o outro. Quando você pega esse processo, você consegue exponenciar, que é o líder exponencial, que ele fala muito, né? O líder, ele não deve ser só um adicionador. Eu tenho que ser um multiplicador. Então, eu não vou formar todos os líderes da minha igreja. Eles vão formar líderes que vão formar líderes, que é o que Jesus fez conosco. Lembra Paulo falando para Timóteo? Timóteo, aquilo que aprendeu de mim, o David fala muito disso no livro dele, aquilo que aprendeu de mim, transmite a homens idôneos que transmitirão a outros. 4 gerações de liderança. Jesus falou com Paulo, Paulo falou com Timóteo, Timóteo falou com homens idôneos e homens idôneos transmitirão a outros. Você vê que é sempre progressivo. Não volta para mim. E isso é incrível, cara. É Deus nos dando Cristo para que Cristo transmita a outros e Cristo fale, Pai, que ele seja um como eu sou um com o Senhor. Então é em todo momento aquela coisa que não para. A gente só vai parar quando Jesus voltar. É isso aí, glória a Deus. Mano, pra gente caminhar pro final, é aquele clássico, né? Se você puder deixar um conselho pra quem tá te ouvindo agora, esse líder, deixa um conselho pra essa pessoa que vier no seu coração agora aí. Pode ser grande, pequeno? Vai, manda a bola aí, estamos terminando. Eu gosto bastante, eu dou bastante referência de pessoas, né? E o Josué Campanhã, eu tenho acompanhado muito ele, e ele fala que nós temos que diferenciar 2 coisas: processo e estrutura. O que eu aconselho? Líder, sua estrutura tem que ser algo definido no papel. E dentro dela você tem que ter os processos. Vamos pegar um exemplo clássico. Culto de domingo. Ele é a estrutura. Louvor, ofertório, palavra. O que são os processos? Os processos deixa eu perguntar como meu louvor está servindo. Deixa eu perguntar, por que a minha igreja não está ofertando? Por que a minha igreja não está contribuindo? Será que eu estou pregando certo? Será que eu estou compartilhando com as pessoas? Eu estou dando exemplo? Pregação. Por que as pessoas não ouvem a palavra? Por que elas não praticam? Aí você vai criando processos para que o processo sirva à estrutura. O conselho que eu dou é esse, diferencie bem. Para ser mais claro ainda, agenda e planejamento. Eu tenho agenda, culto de domingo, planejamento, o que eu faço para chegar até lá. E faça perguntas. Líder, seja um questionador de si mesmo. Esse é para finalizar, o conselho. Seja um questionador de si mesmo. Por que eu faço desse jeito? Eu posso fazer melhor amanhã? Estou gravando um podcast hoje. Semana que vem, o que eu posso fazer para gravar melhor? Para não ter gap, para não ter espaço, para fazer dessa maneira, para fazer da outra. Então, em todo momento se perguntando, eu creio que esse é um caminho muito bom. Glória a Deus. Bom, André, obrigado, irmão. Cara, eu que Deus abençoe agradeço. sua vida. Espero que você tenha assistido esse episódio, possa sair daqui com fogo nos seus ossos, sabe? Que o chamado da liderança possa arder dentro de você, que você tenha pegado esses insights aqui. Vai ficar gravado, tá aí. Você pode revisitar. Espero você no próximo podcast. Não se esqueça. Se você quiser estudar a Bíblia juntamente comigo. Inclusive, aliás, eu ia finalizar assim, mas o André tem um projeto que se chama Papo de Jetro. Ah, verdade. Né? Tá falando de liderança. Fala aí, André, um pouquinho como Papo que é. de Jetro, toda sexta, ao meio-dia ali, um papo de 40, 50 minutos. Nós começamos há pouco tempo, falamos então 5 dicas de um líder no primeiro episódio. Segundo episódio, quanto vale uma visão. Terceiro episódio, nós falamos sobre administração, dom do espírito. E agora nós vamos falar sobre arte e liderança também. O Papo de Jetro, ele é uma pílula, né? É grande, é 40 minutos, mas é uma pílula de um projeto maior, que é o projeto Escola de Jetro, né? Que é onde nós formamos líderes baseados em Jetro, Êxodo 18, Sogro de Moisés, Conselho de Jetro, onde nós formamos líderes baseados em 3 colunas.
Aí já pega outro versículo que é Romanos 1, Paulo se apresentando. Eu, Paulo, servo de Cristo, apóstolo, chamado apóstolo Servo. e mensageiro. Ou seja, servo, serviço, apóstolo era o ministério de Paulo, então eu falo muito sobre ministério. E mensageiro, eu falo da palavra, aula de homilética, eu vi que você está fazendo lá com o pessoal. Aham. Aprenda a pregar, né? Sim. Então, o Papo de Jethro, ele é mais uma dissidência aí, um ramo de uma árvore maior que é a escola de Jethro e tá aí Show. para formar líderes. Show de bola. Gente, então sigam lá o André. Vou deixar na descrição também desse vídeo o Instagram, o YouTube também, de onde ele tá fazendo lá. E é isso. Se você quer crescer em liderança, siga o André. E é isso, gente. Até a próxima. Que é isso, hein?